Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. O nosso Lab GNU ao vivo, dessa vez o Lab 55, em data e horário extraordinários, né? Hoje é uma quarta-feira, já são 19h55, mas é o Lab que não teve ontem, né? Você já sabe que os nossos laboratórios aqui são terças e quintas, mas agora no mês de dezembro só vai rolar na terça ou alguma edição extraordinária, porque na quarta e na quinta a gente vai começar a nossa turma de empacotamento. Se você estiver interessado para a segunda turma, que vai ser em janeiro, nas férias, olha que da hora. Entre em contato comigo lá que a gente passa as diretrizes, né? E estamos lá para o nosso Lab GNU, aqui no dia, tá certo? 24 de novembro, é isso mesmo, né? E são 19 horas e um bocado, e aí você acessa aqui por creteu.com.br/LabGNU, a nossa instância do Jitsi, que é mantida pelo nosso amigo, colega, aluno, professor Luiz Leal. Obrigado, Luiz. Não é só porque você está na sala, se você acompanhar o vídeo, você vê que eu sempre agradeço. Quando eu lembro, né? Tá curtindo aqui? Quer ajudar o canal? Fique à vontade, você pode fazer isso de várias formas. Pode fazer isso compartilhando, pode fazer isso dando o seu joinha, ou se você tiver em condição e achar que a gente merece, pode fazer isso com uma colaboração financeira. Então aí todas as formas possíveis, não falta forma para você poder ajudar. Pelo Pix, Nubank, PicPay, PagSeguro, ou se você tiver em condição e achar que a gente merece de fazer um apoio recorrente, tenha lá a nossa campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/curso GNU. Lembrando sempre que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu, e eu convido a todos e todas a virem fazer parte do nosso grupo de apoio lá no curso, que é o t.me/curso GNU no Telegram e curso GNU na rede Matrix. São todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá para o papo de hoje, né? No papo de hoje eu vou responder uma pergunta que apareceu lá no nosso grupo, que foi feita pelo Sapo. E a pergunta diz respeito ao seguinte, né? Ele perguntou como é que seria no Debian para saber se um pacote que foi instalado diretamente, ou seja, se a gente rodou lá um apt install e instalou o pacote, ou se ele foi instalado de outra forma, como uma dependência de algum pacote que a gente tivesse instalado na máquina, né? Para isso eu vou mostrar algumas características aqui para a gente ter a noção disso, né? A primeira delas é a forma de ver todos os pacotes que estão instalados. A gente pode fazer isso com dpkg-l, inclusive por padrão aqui vai fazer uma paginação que aparece meio esquisito aqui nesse terminal por conta do temate, né? Mas para não deixar esquisito e tirar a paginação, a gente também pode fazer aqui um pipecat, ó. Que da hora, né? Aí não tem a paginação e a gente vê tudo aqui. Se a gente quiser saber quantos a gente tem, a gente vai precisar fazer um desconto, porque tem aqui umas linhas que são o cabeçalho, né? Mas com dpkg-l pipe wc-l, a gente vê aí 2.376, tira 5, 2.371. Acho que é isso. Mas vamos ter certeza se é isso, porque tem uma outra forma, que é com apt. apt-installed, ou list, apt-list, installed, e o relógio tocando, que mostra todos os pacotes aí de uma forma, inclusive, que me parece mais legível do que a do dpkg-l. Mas vamos lá dar um wc-l agora e a gente vai ver aí que são 2.368. Quanto tinha dado com o outro mesmo? 76, ó. Então 78 dá 8 de diferença aí por questões aí do cabeçalho. Então todos esses pacotes estão instalados aqui na minha máquina. A gente pode ver de um outro jeito também, um pouco mais cru, que é o seguinte: dentro do diretório /var, /lib, /dpkg, não, só isso mesmo, tem um arquivo chamado status. E nesse arquivo chamado status, esse arquivo é mágico, esse arquivo é a base de dados apt local. Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Esse arquivo tem um formato
que é o seguinte: cada pacote tem um conjunto de linhas, que também é chamado de stanza. Então aqui, o pacote, e isso está em ordem alfabética, me parece. O pacote de ordem alfabética principal que tem aqui, o inicial aqui, é o A2PS, né? Aí tem aqui o pacote, o estado dele, se ele está ou não instalado, a prioridade, a seção, o tamanho, o mantenedor, um monte de informações, a descrição, essa coisa toda, e depois uma linha em branco. Depois o outro pacote que está instalado, mais uma linha em branco. O outro pacote que está instalado, mais uma linha em branco. E assim por diante, né? Esse arquivo é a nossa base de dados local do apt. Então é aqui que estão todos os pacotes que a gente tem instalado. Inclusive eu já mostrei, acho que aqui em algum laboratório, que eu chamo de uma intervenção cirúrgica, que às vezes você tem instalou alguma bobagem, fez alguma caquinha, usou pacotes que não eram do Debian e deixou a consistência dos pacotes quebrada. Então, às vezes, com uma cirurgiazinha aqui nesse arquivo status, em que a gente, mesmo tendo um pacote instalado, a gente diz para o apt, não está instalado. E aí não dá o problema que você eventualmente esteja encontrando de ligação entre as dependências. Aí isso pode resolver algumas circunstâncias. Eu posso fazer um grep aqui por package, porque cada pacote tem package de 2 pontos, né? No arquivo status eu vou ver também todos os pacotes que estão instalados, né? E se eu contar, pipe wc-l, 2563, vamos ver? dpkg-l mostrou isso e apt-list tá tendo uma incongruência aí de que está instalado. Tem números diferentes aqui na jogada, ó. Até é uma boa a gente depois analisar. Tudo bem, o dpkg-l, beleza, porque a gente sabe que tem um cabeçalho, né? É porque o apt-list installed, ele mostra também umas linhazinhas que são essas, mas acho que isso é na mensagem de erro, eu não sei, vamos ver. Vamos mandar isso aqui para um arquivo chamado barra. São exatamente essas 3 linhas aí, uma em branco, warning e outra linha em branco. Mas se são só 3 linhas, como é que deu esse número? Era 63. Dá 5 de diferença, né? Deve ter mais 2. Peraí que vamos mandar aqui pro tio. Pro Les, né? Lixo. Não, mas eu quero contar as linhas, né? Quero ver as linhas, aliás. Ó, tem um listing que tá a mais, né? E só, né? Por que deu um número diferente, então? Não sei dizer. É só uma. Isso aqui é para mensagem de erro, viu, Blau? Esse warning aí. O que aparece, na verdade, é um listing. É estranho. Listing, mas eu vou. E no dpkg-l geral, se eu fizer aqui um dpkg-l maior que tio barra lixo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas a mais. E se no fim tem alguma coisa? Não tem. Então devia ser 5 linhas. Então dpkg-l WC, 5 linhas daria 2.371, né? Não sei por que esse aqui deu um número discrepante, né? Isso agora. 71, tá dando 68 aqui. E de outro jeito que é lá na base, tá dando outro número. O bom é que você sabe que quem tem 2 relógios nunca tem certeza de que horas são, né? Quem tem 3 relógios, então, nunca tem certeza de que horas são mesmo, né? Eu confio nesse último aqui, cara. Esse último aqui é show de bola porque é só o que tem lá mesmo, né? Confio nesse último aqui. Mas enfim, essas são formas de você ver aí os pacotes que tem instalados na tua máquina, né? Agora, será que todos eles foram instalados ou não? Então tem um parâmetro, uma query, na verdade, né? Cadê ela aqui que eu não sei ela de cor? Ixi, fala. Posso Pode, deve. O LES com o traço N maiúsculo também mostra a numeração de linha e dá um número totalmente diferente. Mas eu percebi aqui... LES menos?
menos N maiúsculo. Mas eu percebi que lá entre os últimos existe uma linha quebrada aí, ó. Na linha 9 duas vezes. Ah, é, aí. Por isso que tá dando diferença. Mas aí é continuação, eu não Não, mas acredito que continua o número 9, então tá continua o certo. número 9. Mas de qualquer forma está dando um número totalmente diferente, da 2.816. Ah, não, no meu caso aqui, 2.816. G maiúsculo. Vê o Ah, seu aqui, aí. 2368. 2368. Então tem uma E linha lá aí, em cima, então é 2367, né? pois é. E o que você obteve com o grep tem uma diferença de 5 aí, de 4 na verdade, É. né? Não sei o que que tá rolando aí. Estranho, Alguma né? maluquice aí que a gente vai ter que analisar depois com mais calma, né? Mas o. Mas é só para falar que dá para ver o número também Ah, show de no bola. lens. Maravilha, isso é importante. Aprendendo cada hora mais uma, né? Muito E bem, esses são os pacotes que estão aí. Agora tem um sujeito aqui, que deixa eu ver aqui, que eu já peguei aqui, mas não sei de cabeça, que é, onde está? Ixi, que não está nesse terminal. Eita, nós. O Temate, ele nos prega umas peças, viu, Blau? isso é chato mesmo. Você entra no buffer dele, né? É, porque eu fechei a sessão do Temate e não tá mais aqui o comandinho que eu queria. Ainda bem que tá numa página separada aqui, né? E aí a gente vai nele aqui e depois a gente entende o que é que ele faz. Mas é isso aqui, ó. apt list com esse pattern, com esse padrão aqui, ó, que é o TUI, que é instalado, Aham. depois não TUM. TUM, a gente vai olhar no manual, né? E onde é que está esse manual? Não está no manual do apt, viu, Blau? Está no manual do apt pattern. apt patterns. Aí tem um manual específico para os padrões que podem ser usados pelo apt, né? Então vamos procurar o que quer dizer o TUM. TUM, pacotes que foram instalados automaticamente. Então são essa pesquisa aqui, ó, olhando ela com cuidado, aqui o TUI, então a gente com a PTList pode fazer uma expressão regular aqui maluca, né? TUI significa pacotes que estão instalados. E os que são instalados automaticamente é o TUM. Então aqui como tem uma exclamação, nega aquela outra coisa. Então isso aqui são, desta forma eu listo os pacotes que não foram instalados automaticamente. Não é isso? Olha lá. Man barra TUM. Seleciona os pacotes que foram instalados automaticamente. Então, não negar isso significa e também pode ser, em vez de TUM, também pode ser interrogação automatic, mostra o mesmo resultado, né? Então, sapo, assim a gente vê o que foi, é uma das formas de ver o que é que foi ou não foi instalado automaticamente, para você saber o que foi como dependência. Mas existe uma outra coisa que eu também acho muito interessante, que está num pacote chamado DebOrphan, né? Que na instalação padrão ele não é instalado, né? Na instalação do CD e do DVD de instalação, por padrão não é instalado, você pode instalar depois. O que faz o DebOrphan? O DebOrphan procura por pacotes órfãos. Quando a gente usa só DebOrphan, ele faz um tipo de pergunta e tem um tipo de resposta. E tem alguns parâmetros que a gente pode dar. O que é um pacote órfão? Um pacote órfão é um pacote que foi instalado e nenhum pacote depende dele. Isso é um pacote órfão. Então é um pacote que você pode tirar da sua instalação sem nenhum problema, porque nenhum outro depende dele, né? O DebOrphan sem parâmetros, ele procura, via de regra, por bibliotecas, né, que foram instaladas e que você não precisa delas, né? Então, por exemplo, esse ODBC inst aí, vamos dar um apt show para ver o que é esse cara aqui, ó. ODBC inst.
O DBC Inst é um programa, um helper program para acessar arquivos de configuração ODBC. O Unix ODBC é uma implementação de Open Database Connectivity Standard. Por que esse cara está aí? Eu nem sei por que esse cara foi parar aí. Eu não instalei. Eu não me interessei em instalar. Então, eventualmente, ele pode ter sido instalado como uma dependência de alguma coisa. Essa coisa saiu e ele continuou aí. Por alguma razão, que me parece ser um bug, o auto-remove devia fazer isso. Vamos ver se ele vai fazer. Não fez. O auto-remove é justamente essa questão. O auto-remove é um parâmetro do apt que era para remover esses caras. Mas por algum bug aí na história não remove. Então esse cara está aí perdido e a gente pode simplesmente fazer um apt purge e remover ele aí. Ó, DBC inst. Ó. A gente remove ele e ponto final. Não vamos perder nada, caso eu não queira esse cara, é óbvio, né? Se a gente tem uma biblioteca nessas condições, pode remover tranquilo, porque bibliotecas, arquivos, pacotes cujo nome é lib alguma coisa, são bibliotecas, e bibliotecas são pacotes que são instalados exclusivamente como dependência de outros, né? Dentro da ideia do empacotamento e de toda essa questão. Então, pacotes libs acabam sobrando realmente, né? Eu tenho um vídeo aqui de uma oficina que eu fiz que fala sobre faxina, que eu mostro até mais em detalhes aí os negócios do DebOrphan. Mas tem um comando que eu gosto de rodar no DebOrphan de vez em quando, que é o DebOrphan-A. Porque o DebOrphan-A mostra realmente todos os pacotes que estão instalados e que nenhum outro pacote depende deles. Isso não quer dizer que são coisas desnecessárias. Isso quer dizer apenas que são pacotes que nenhum outro depende dele. Então, por exemplo, tem aqui o VRMS, que é um pacote que vê, que é o Virtual Richard Matthew Stallman, né, que vê se eu tenho ou não alguma coisa instalada que não seja livre ou que veio do Contrib, né? Então o VRMS vê se eu tenho pacotes não livres ou do Contrib instalados, né? E quando ele não encontra nenhum, como foi o meu caso aqui, ele ainda solta uma piadinha que o Richard Stallman ficaria orgulhoso, né? Então, esse é um pacote que está instalado. Eu gosto de ter ele aqui na minha máquina, então eu não vou remover. Mas ele é órfão, ou seja, nenhum outro pacote depende dele. Portanto, tudo que está nessa lista DebSans ou DebOrphan-A pode ser removido sem causar nenhum outro, sem causar nenhum problema, né? Então eu rodo isso de vez em quando para ver isso, para ver se eu estou usando. Será que esse AtoPS aqui eu estou usando? Será que o AEG-Sub, que é um programa de legenda, eu estou usando? Esse AKQML, não faço ideia do que é esse pacote. apt show, e vamos ver, apt show, já esqueci o nome do pacote. AKQML, apt show, AKQML. O que faz esse cara? Esse cara, ele é uma ferramenta de captura de webcam. Olha só, é um módulo para webcamoid que não preciso desse cara. apt purge e esse cara aí, ó. A gente vai ver que só vai remover ele mesmo porque ele é órfão. Então, eu na hora da faxina, na hora de deixar as coisas tudo em ordem, eu rodo sempre um DebOrphan-A para ver tudo que eu tenho instalado aí, né? Se eu quero ou não quero usar. Então eu tenho que saber o que é cada pacote e eu uso essa estratégia, dpkg-a, e vou olhando aqui os pacotes que eu tenho instalados, se eu vou precisar deles ou não, escolhendo cada um deles para tê-los limpinhos. Existem alguns outros parâmetros, né, no DebOrphan, por exemplo, guess, não está completando. Por que não está completando? Tem o guess all, que é uma outra forma que vai pegar outros critérios para chegar nessa conclusão, né? E é claro que você saber isso bonitinho, tem que fazer que nem o Blau sugeriu aí, que é olhar o tal do manual, né? Então no manual tem as explicações aqui, ó, o que quer dizer "-d", ó, mostra a lista de todos os pacotes instalados e os nomes dos pacotes que dependem deles. Isso pode ser muito interessante, ó. DebOrphan-d. Olha lá, que louco. Pipeless, olha que legal. O pacote de alça topology
E quem depende dele? O lib a sound data. O alça, quem depende dele? O lib a sound data. O beijo, quem depende dele? E assim por diante. É uma forma de você ter uma noção bem bacana, né, do que você tem instalado e tomar algumas decisões aí na hora de remover alguma coisa, de entender o que tem no teu sistema para deixar ele limpinho, bonitinho, né? Então, o Deb Orphan -D é muito interessante, o Deb Orphan -A é muito interessante e só o Deb Orphan também é bacana para você eventualmente remover alguma coisa. Aqui, eu como sempre faço essas limpezas, né? Aqui não tem nenhum pacote nessas condições. Deixa eu ver aqui numa máquina virtual se eu tenho. Eu acho que também não tenho, não. Vamos ver aqui se eu tenho. Deb Orphan. Ó, tenho, pronto. Deb Orphan. Tem aqui um pacote Orphan que é essa lib, ó. Então, lib é um pacote que foi instalado como dependência de alguém. Poxa, mas ele devia ter sido removido quando eu removi aquilo que dependia dele. É, de fato, mas por alguma razão não é. E o apt auto remove, que deveria mostrar esse cara, ou pelo menos eu acho que deveria mostrar, não mostra. Então o Deb Orphan ajuda nessa limpeza aí. Então vamos purgar esse sujeito aí sem medo, porque é uma lib. Não vai fazer falta. É claro que se você compila programas e tudo mais, você eventualmente tem muitos pacotes que não tem realmente nenhuma dependência de outros pacotes, porque veja, tudo isso está sendo analisado dentro da base apt. Se você baixa um código-fonte e compila um código-fonte, você pode precisar de bibliotecas que estão em pacotes, mas não tem um pacote que depende, aí é aquele programa que você instalou separado, né? Então é claro que você precisa analisar isso. Como eu não tenho pacotes nessas condições, eu não preciso me preocupar. Vamos ver, rodar o Deb Orphan, porque algumas vezes pode acontecer, e me parece que aqui vai acontecer isso, depois de eu remover isso, não aconteceu. Outra coisa pode ter ficado órfão, né? Depois que você removeu um órfão, pode ser que outro tenha ficado órfão. Então rodar várias vezes o Deb Orphan até ele não responder mais nada, aí você sabe que você não tem nada perdido aí, gastando espaço de bobeira na tua instalação. Então eu acho que com isso responde essa dúvida aí, né? Com o Sapo, ficou aí a tua dúvida, eu acho que era isso aí, né? Alguém tem mais alguma aí, ou alguma sugestão de lab? Opa, em janeiro você vai fazer? Show de bola, Luiz. Show de bola. Aqui o Luiz de Recife comenta que o nome dele tem Luiz com Z, que eu tinha feito uma brincadeira aqui na pré-aula, porque é baseado na grafia antiga, né? É isso aí, Luiz baseado na grafia antiga. Professor, Pois não, Nilson? eu não sei se o senhor lembra, se está no seu roteiro, aquela pergunta que eu perguntei para o senhor no privado, sobre aquela questão do kernel do Linux Libre e da distribuição do Debian. O senhor lembra que eu fiz essa pergunta para o senhor, explicando, né? Porque a minha dúvida era o seguinte, se o Debian já trabalha com essa questão de não permitir que nenhum código que não seja aberto esteja no seu kernel, porque tem aquela questão daquela versão do Linux Libre também. Aí a minha pergunta foi mais ou menos essa. Tá bom. Então vamos lá. Dá para demonstrar isso aqui de boa, né? O que acontece? Qual é a diferença? O kernel Linux, distribuído pelo projeto Debian, é livre de blobs. Blobs são justamente aqueles códigos binários que são embutidos em programas, em códigos-fonte, mas o código binário em si só é copiado para algum lugar da memória para ser executado. Mas o código-fonte que produziu esse código binário não está disponível para ser entendido, modificado, auditado e etc. Né? Então é um blob. Um blob é um código não auditável embutido num software livre. Os firmwares têm também essa característica, né? Então o que acontece? Esses códigos, o Debian retira
também, né? Então o Debian e o Linux Libre, e aí não é segundo o projeto Debian, mas segundo a própria Free Software Foundation. A Free Software Foundation tem lá no projeto GNU um site, uma página que fala sobre as distribuições que que o projeto GNU endossa como distribuições que seguem as diretivas que eles estabelecem para uma distribuição completamente livre, né? Dentre essas diretivas, né, tem as razões pelas quais cada uma das distribuições é ou não endossada pela Free Software Foundation, né? E nessas explicações sobre o Debian, tem as razões pelas quais o Debian não é uma distribuição endossada pela Free Software Foundation. E nas explicações consta também de que, embora, está escrito exatamente assim, embora o Debian separe e distribua um kernel Linux sem códigos proprietários, o Debian oferece muito facilmente a instalação de software não livre. O Debian recomenda na Wiki a instalação de software não livre. Então, por essa razão, e além disso, os softwares não livres estão no mesmo servidor do que o software livre, embora estejam separados em seções e tal, a Free Software Foundation considera que isso não está de acordo com o que eles consideram a forma adequada de distribuir, de fazer uma distribuição completamente livre, né? Então é assim, o kernel distribuído pelo Debian é livre, não tem nada não livre. Porém, se você quiser carregar um módulo que, por sua vez, carrega um firmware não livre, o Debian acha que tudo bem, é uma escolha tua. Ele não faz isso por padrão, então a instalação, e é por isso que muita gente tem problema de Wi-Fi, por exemplo, na instalação do Debian, porque o Debian, por padrão, não instala um firmware não livre, né? Porém, no Debian, existem as seções Contrib, que é uma seção que só tem softwares livres, mas softwares livres que dependem de softwares não livres, softwares livres que dependem de softwares que não estão do Debian, ou softwares livres que a única coisa que farão será instalar um software não livre. Esse é o Contrib. O Debian também tem nos seus repositórios uma seção chamada Non-Free, na qual existem os softwares não livres. Via de regra, são firmwares, né? Inclusive eu vou mostrar aqui como é que a gente vê que softwares são esses que estão lá, né? Então, muito bem. O Debian também escolhe, e está lá dentro do Debian Free Software Guidelines, que é as definições do que é software livre para o projeto Debian, tem um item que diz, compreendemos que alguns dos nossos usuários eventualmente vão precisar de um software não livre. Então, o Debian optou por deixar assim. O Debian tem como compromisso manter-se sempre livre. O Debian tem por compromisso o software livre. O Debian tem por compromisso não esconder problemas. O Debian tem por compromisso ajudar a comunidade, né? Porém, o Debian encara que essa circunstância ocorre, de eventualmente alguém precisar de um software não livre, então o Debian oferece softwares que não fazem parte do projeto Debian, mas que funcionam com o Debian, né? Já o Linux Libre, Nilson, tem uma política diferente, né? Então, o Linux Libre é um kernel que é derivado do Linux, né? O termo correto acho que não seria derivado, né? Ele também não seria fork, né? Derivado acho que é melhor. Ele é derivado, ou seja, cada versão nova que o kernel.org e a equipe do projeto Linux distribui, o Linux Libre tem uma porção de scripts, obrigado Alex Oliva, que rodam sobre o código do Linux para descobrir blobs, para descobrir coisas não livres e removem essas coisas. Maravilha. Já que você falou do Oliva, inclusive ele define o Linux Libre como uma distribuição Linux. É verdade, uma distribuição do kernel Linux, perfeito. Muitas vezes quando alguém fala lá, qual é a distribuição Linux que você usa? Eu respondo, Linux Libre, justamente por conta disso que ele falou, né? E não a distribuição do sistema operacional completo, o sistema operacional GNU, com o kernel
Linux, né? Mas o Linux Libre, além disso, Nilson, está passando um avião aqui, né? Um helicóptero, aliás. Além disso, o Linux Libre altera o código de um módulo que carregaria um firmware não livre caso ele existisse. Então a diferença fundamental é essa. Repare que se eu vou rodar, eu já rodei isso algumas vezes, eu vou rodar aqui. Nesta minha máquina tem uma placa que funciona Bluetooth. Mas para ela funcionar, ela precisa de um módulo, que é o ATH3K. E eu vou, aqui está rodando o Linux Libre, eu vou rodar o ATH3K aqui. Rodei, carreguei o módulo. Se eu olhar um LSMod aqui, pipe grep ATH, eu vou ver que tem o ATH3K aqui, ó. Foi carregado o módulo na memória. Se eu olhar nos logs aqui, eu posso fazer isso com journal ctl-b, eu vou ver lá no fim, eu devia ter feito diferente, mas aparece lá, ó. Olha só. Quando eu fui carregar, disse lá, faltando um firmware, tá certo? E non-free firmware loading is disabled. Olha só. O código deste módulo foi alterado pelo projeto Linux Libre para que no trecho do código em que tem lá o código de carregar o firmware, ele é comentado. Inclusive você vê aqui, ó, que foi um patch file deblobbed, tá vendo? Aparece a mensagem deblobbed. Então veja só, com o Linux Libre, mesmo que eu tenha o arquivo do firmware, não vai ser carregado. Já com o kernel distribuído pelo Debian, se você carrega um módulo e esse módulo precisa de um firmware e você tem o firmware, esse módulo carrega o firmware e manda para o dispositivo. Se você não tem o firmware, vai aparecer que não achou o firmware. Pronto. Mas poderia ser carregado. A Free Software Foundation acha que isso é ruim. Por isso o Linux Libre tem essa característica diferente do Linux distribuído pelo Debian. Agora, é uma questão de você escolher o comportamento que você deseja, né? Eu uso o Linux Libre aqui, não por essa razão, mas por outras. Quais? Uma delas para valorizar o projeto Linux Libre, poder toda hora chamar a atenção disso, e a outra por uma questão mais técnica, que é essa aqui, ó, ter a versão sempre ultra recente do kernel, porque quando o kernel.org, o projeto Linux, lança uma nova versão estável, algumas poucas horas depois tem o pacote Deb desta versão empacotado pelo pessoal do Linux Libre, na verdade pelo JSelf lá, né? Então é bem legal, num repositório que eu ensino aqui, inclusive como instalo o Linux Libre, né? E o repositório é esse aqui que eu vou mostrar aqui da minha máquina, que é o linux-libre.fsfla, Free Software Foundation Latinoamérica, né? E o nome desse repositório é FreeSH, né? Então aqui a gente tem os pacotes do Linux Libre. Eu uso o Linux Libre por essas duas razões, né? Então, tá claro aí, Nilson, qual é a diferença? Sim. Maravilha. E aí você Tá faz sim, aí... professor, entendi. Beleza. Aí Explicado. você faz aí as suas escolhas, né? Nem todo mundo, e eu entendo isso, né? Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade para dizer assim, um código não livre é um código que eu não posso auditar. Que o Blau, que está aqui, não pode auditar. Que o Nilson, que está aqui, não pode auditar. Que ninguém que está aqui não pode auditar. Inclusive me fazendo lembrar que eu esqueci de agradecer a todos os presentes. O Luiz de Recife, o Luiz Leal, o Eldésio, o Yuri, o Tony, o Nilson, o Fernando, o Kiko, o Rony, o Simplex, o Zero, o Wesley e o Vinícius, que se dispuseram a vir aqui participar do laboratório. Obrigado, gente. Então é assim... nem todo mundo tem essa possibilidade de usar só softwares livres. Às vezes, as pessoas têm outras demandas, outros critérios, ou até obrigações envolvendo trabalho, qualquer coisa, né? Mas um software que nenhum de nós pode editar, pode auditar, pode entender, pode modificar e alterar, para mim é muito claro que isso não me interessa. Isso para mim é um lixo tecnológico.
Então, ó, software proprietário é um lixo tecnológico, segundo a minha forma de ver. Quando a gente fala isso, tem muita gente que não consegue compreender isso. Está dizendo que tecnicamente aquele programa é um lixo. Não, não é isso. É o lixo tecnológico, não é? Eu não estou adjetivando o programa. Aquele programa é um lixo. Não, aquele programa é lixo tecnológico. Não é um lixo. Então eu não estou falando do aspecto técnico. Eu não estou xingando quem desenvolveu. Eu não estou xingando quem precisa dele. Eu estou reclamando com quem distribui o software daquela forma. Para mim, esta forma de distribuir software que impede eu ter as liberdades essenciais do software livre, que são as liberdades que garantam que eu possa ter controle sobre a minha computação, isso para mim é lixo. Como tem junk food, por exemplo, comida lixo, é lixo. E é assim que eu vou continuar chamando software privativo. Software privativo é lixo, segundo o meu critério. Você, obviamente, não é obrigado a concordar com isso, mas se você desenvolve um software privativo, quando eu digo que o software privativo, na minha opinião, é lixo, pelo amor de Deus, não se ofenda, né? É só que para mim é lixo. Não estou dizendo que o seu trabalho é mal feito. Eu, na verdade, quando digo que para mim é lixo, estou criticando a forma como ele é distribuído. Mas por que usar a palavra lixo e não uma outra mais leve? Porque eu não quero que seja leve. Eu quero realmente chamar a atenção do quão nefasto, injusto e, a meu ver, antiético a distribuição do software privativo, né? Se você usa um software privativo por sua escolha, nenhum problema, também não se sinta ofendido, eu não estou querendo ofender você. Você tem todo o direito de achar que você pode, deve, quer usar um software não livre. Tanto o seu direito quanto o meu de achar que aquilo é lixo e por isso não está lá, né? Então eu acho que precisa ficar claro isso, porque a galera acho que parece ter uma dificuldade de entender e se ofende, né? Então é muito claro para mim isso. Software proprietário é lixo tecnológico e eu não quero lixo tecnológico na minha máquina. Agora, você tem um trabalho e no trabalho o teu patrão, a empresa para a qual você trabalha, exige que você, para fazer o seu trabalho, rode um software nessas condições, você eventualmente é a parte mais frágil da história, não teve condição de escolher, você precisa usar. Nenhum problema, eu não estou acusando ninguém de usar, não estou querendo tirar o direito de quem quer que seja de usar um software proprietário. Eu estou apenas ressaltando de maneira assertiva e enfática que isso, a meu ver, é lixo tecnológico. Beleza? Entendido, professor. E assim a gente vai andando. O próprio projeto Debian não tem nenhum problema com relação a isso, né? Então, se você precisa, se você quer usar um software não livre, fique à vontade. Use o software não livre e arque com as consequências da perda de liberdade que você terá ao usar um software não livre. Mas é uma escolha que você tem o direito de fazer, né? E a crítica, precisa ficar muito claro isso, a crítica sempre é contra quem distribui software desta forma. Porque isso, a meu ver, não é uma forma justa, não é uma forma que respeite as pessoas, que respeite a liberdade das pessoas. Eu acho que as pessoas podem fazer negócios, tudo bem, como podem se vender produtos, podem se prestar serviços, mas, a meu ver, certos critérios precisam ser seguidos. E o critério usado na distribuição de um software que não possibilita que o usuário use para o que ele quer, que não possibilite que o usuário entenda e, eventualmente, adapte para o que ele precisa, que não é possível distribuir cópias iguais e que muito menos será possível distribuir a versão modificada, a mim não interessa. Lixo tecnológico. Maravilha? Ô professor, Pois não, Nilson. e assim, só corroborando com o que o senhor está falando, uma outra questão aí, além dessas que o senhor está colocando, é a questão a possibilidade de auditar o código, né? Porque em nome dessa privacidade que a gente às vezes não desfruta, que eles impõem sobre o software, eles podem embutir códigos maliciosos
que fazem alguma coisa além daquilo que ele promete no computador daquele que instala, e depois, quando a gente vai descobrir, o prejuízo já é grande. Exato. Entendeu? Então, meus grandes dilemas com a questão do software privativo é essa questão, a possibilidade da gente não poder auditar o que de fato é realmente o código está fazendo na máquina. Exatamente. E a gente fica a mercê, é uma caixa preta. É uma fé cega. No caso aí, exatamente, é uma relação que se estabelece impondo já do outro lado que a gente confie naquele que está promovendo uma certa benfeitoria para a gente, mas é que ao final a gente não sabe se de fato será uma benfeitoria. Eu estava lendo outro dia um relato aí de um software que estava lá na Play Store do Google, que foi descoberto que ele tinha um furo de segurança, que ele tinha um código embutido dentro dele. Quando o Google veio descobrir isso, retirou, mas várias pessoas já tinham sido infectadas. Uhum. Então, aí, quem é que agora se responsabiliza por isso? Essa é a grande questão. Na verdade, ninguém, cara, porque o software é distribuído sem qualquer garantia. Seja ele livre, seja ele não livre. Coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender e de acreditar, né? Porque em outros ramos do comércio, de serviços e produtos, isso não ocorre, né? Inclusive porque há diversas questões legais aí envolvidas, né? No Brasil, software não é produto, software é serviço. Inclusive, quem vende uma licença de software paga sobre ela ISS, Imposto sobre Serviços, e não ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Já nos Estados Unidos, por exemplo, o software é produto e tem um regime completamente diferente, legal aí envolvido, né? Eu preciso arrumar um negócio aqui que está me incomodando, que eu vi que tem um erro aqui na minha linha do ETC Source List. É uma linha comentada, mas tem um D apagado aqui que me incomodou aqui e eu tenho toque, então vou arrumar aqui. Pronto. Beleza, Nilson? E é muito fácil, né, Cretil, o software lixo deixar de ser lixo, né? Ah, é muito bem lembrado, Blau, muito bem lembrado, né? Porque assim, não existe tecnicamente uma diferença entre software livre e software não livre. O que torna um software livre é o respeito às liberdades essenciais dos usuários. Para que esse respeito possa ser distribuído, possa ocorrer, é preciso que ele seja licenciado sob uma licença que respeite as liberdades essenciais do usuário. Portanto, para um software privativo, que é definido por uma licença que não respeita as liberdades essenciais do usuário, para um software privativo virar software livre, é muito simples. É tão simples quanto uma canetada. O dono do software diz assim, agora esse software está sob a licença tal, uma licença de software livre. Pronto, acabou, resolvida a questão. Tenho lá o código-fonte, que precisa estar disponível para que eu possa entender e modificar. Tem lá o código-fonte para que eu possa auditar o código, como disse o Nilson. A partir daí, esse software é livre. É muito simples, muito fácil, né? Então, por que um software? Vamos pensar e refletir. Por que um software é distribuído de uma forma não livre? O que quer o distribuidor do software a negar a você o direito de entender aquilo que está sendo executado? Qual o interesse que tem esse distribuidor de software que você ou qualquer um que você contrate seja capaz de entender o que aquele programa faz? Qual é esse interesse? E aí você reflita e verifique aí o que é que você pensa disso, né? A meu ver, esta forma não interessa. E é por isso eu canso de dizer isso. Não canso porque eu continuo dizendo. Eu digo isso muitas vezes. Se eu preciso fazer alguma coisa, qualquer que seja, e tem dois programas que fazem essa coisa, o A e o B. Muitas vezes a gente ouve falar, o A tem isso, tem aquilo, mas o B tem aquilo, o outro, nosso B é muito melhor. Eu não olho assim. Eu olho qual a licença do software A, qual a licença do software B. O software A é livre e o software B é proprietário. Então eu não quero saber das funcionalidades do software B. Não cumpri o meu primeiro requisito, ser livre. Aí eu vou usar o software A. Mas o software A não tem isso que tem o B. Mas o software A não tem aquilo que tem o B. Não me interessa, eu me viro usando outros programas, eu aceito eventualmente usar um programa que tem menos funcionalidades para garantir a minha liberdade, no lugar de escolher um programa que me seduz
com certas funcionalidades, mas nega a mim a liberdade de entendê-lo. Então, para mim, é assim, está sempre fora de cogitação. Então, eu, quando vou analisar qualquer coisa que eu precise, tem software livre para isso? Tem. Ah, tem o A, o B e o C, todos são livres. Ah, então vamos olhar outros critérios agora. Tem no Debian? Ele é GTK, se ele for gráfico, ele isso, ele aquilo, ele é bom, ele é desenvolvido há muito tempo, ele tem muitos bugs, deixa eu olhar como é que está o desenvolvimento, aí eu vou fazer um outro conjunto de análises para escolher entre os softwares livres A, B, C, que fazem uma determinada tarefa, qual que eu quero usar. Né? Mas se tem um que não é livre, tô fora, não me interessa, né? E aí muitas vezes sou atacado como radical, né? Que é uma forma de uma coisa chamada falácia ad hominem, né? Que é quando você não tem um argumento para contrapor e você resolve atacar pessoalmente o interlocutor, né? Então, você é um radical, né? Bom, de fato eu me sinto um radical quando eu vou à raiz da compreensão das coisas. E é assim que eu ajo. Então eu ajo de forma reta. Eu não quero um software não livre. Ponto. Esse é o meu critério. Se não é o critério desse ou da outra pessoa, tudo bem, é o critério desse ou da outra pessoa. Né? E é curioso porque as pessoas às vezes acham que é ilegítimo esse meu critério. Você está sendo muito radical, como se alguém que quisesse seguir o tempo todo uma determinada posição fosse ruim. O bom é a pessoa não ter posição nenhuma, né? Alguns defendem isso, né? E isso é apenas mais uma posição. A posição de não ter posição é uma posição, né? Então, são todas legítimas? Se a gente pensar que a gente vive com liberdade, são todas legítimas, desde que a gente não queira impor ao outro, né, que o outro assuma essas coisas. Como, por exemplo, você trabalhar numa empresa X e a empresa X exigir que você tenha um computador e querer que você instale nesse computador um software não livre. Isso é ilegítimo. Isso é ilegal, inclusive. É que ninguém vai atrás disso e a gente nem tem condições de ir. Mas se você dissesse assim, olha, para trabalhar na empresa X precisa ter um carro da Ford, certamente teria um advogado que ia entrar na justiça e um juiz conseguiria compreender isso perfeitamente e certamente isso passaria por um processo, uma coisa desse tipo. Agora, na hora que você fala que você precisa ter o software tal, ou um concurso público que exige conhecimentos de Microsoft Word, é ridículo, é ilegal, tem um monte de concurso que é derrubado, mas a pessoa no Brasil precisa entrar com uma ação, passar por todo esse processo, e aí na prática isso acaba não acontecendo, né? Então tá cheio de concurso público aí que exige conhecimento específico de uma marca e de um fabricante, né? Se você fizer um concurso público para atuar na área bancária, ninguém vai te perguntar como é que o Banco Itaú trata certa coisa, como é que o Banco Bradesco trata certa coisa. Não pode ser exigido, não vai passar num concurso uma questão que diga como o Itaú trata tal coisa. Essa questão vai ser cancelada, porque não faz nenhum sentido para quem vai trabalhar num concurso, quem vai fazer um concurso público para trabalhar na área bancária, tem uma pergunta específica de uma instituição bancária. E, portanto, se você vai fazer um concurso público que envolve conhecimentos tecnológicos, não faz da mesma forma nenhum sentido que tenha uma pergunta específica de um fornecedor de tecnologia. Mas aqui a gente vive numa terra, né, complicada, né? Então essas coisas passam batidas aí, né? Beleza? O que temos mais de lab aí? Opa, tem aqui o Zero dizendo aqui, se faço um script e jogo no GitHub, por exemplo, por ele usar outros programas, o meu script teria que usar a licença dos programas que ele usa ou não? Legal. Vamos lá. Vamos lá, Zero. É o seguinte, depende da licença, daquilo que você está usando de outros. Então você faz um programa, um script não deixa de ser um programa. O fato de você colocar ou não no GitHub, ou no Salsa, ou no Codeberg, ou onde quer que você coloque o código, não muda nada, tá? Onde você coloca o código não muda nada.
Aí você está dizendo que o teu programa, o teu script, usa outros programas. E você, eventualmente, quer distribuir o seu programa junto com os outros programas. Então você vai ter que ver a licença dos outros programas, né? Se você pode ou não distribuir os outros programas junto com o seu programa, né? Então, agora, a licença, existem circunstâncias, depende de como é que é esses outros programas. Quando você fala de um script, né, a coisa me parece mais simples, porque há algumas questões que envolvem bibliotecas, por exemplo, né, que são linkadas junto com o seu programa e, eventualmente, a licença da biblioteca restringe as licenças que você vai distribuir o seu programa por conta dessa linkagem de bibliotecas. É um assunto bastante intrincado aí sob o ponto de vista legal, né? Eu acho que tem bastante coisa. Tem uma outra questão aí, o Cretil. Pois não. Quando se trata de script, digamos que seja um script em shell, estou imaginando que seja isso, viu, Zé? É muito comum a gente usar outros programas o tempo todo. Você usa lá um grep, um AWK, um CAT, mas você não distribui nada disso. E nem entra como biblioteca que vai fazer parte do seu script, até porque scripts não são compilados. Uma biblioteca, eventualmente, pode gerar um binário que contenha código de terceiros. Mas o script não. O script é aquele texto e tudo isso que você citou entra na categoria, ao meu ver, de dependência. Você, inclusive, coloca depende da ferramenta XYZ. Normalmente são core úteis, que são livres mesmo também, mas também não faria diferença se fosse outra, né? Porque aí cabe a quem vai executar o script providenciar essas dependências, não a você fornecer. Agora, cabe também, Blau e Zero, uma consideração que é a seguinte. Vamos supor, então, que você crie aí seu script, distribua onde quer que você queira distribuir, e esse script você resolve licenciar sobre uma licença livre, bonitinha, qual você queira, né? Uma licença copyleft, na minha opinião, mais legal, mas qualquer licença de software livre. Mas o seu script, para funcionar, precisa de um programa não livre. Pronto, o seu script não é livre. Porque um programa, para ser livre, não pode depender de outro que não é livre. Então, não importa que tenha sido você que fez. Então, veja só, às vezes tem muita gente que cai nessa, quer dizer, você faz um script doido para que ele seja livre, mas não tomou o cuidado e não teve a atenção de que ele depende de algo que não é livre. Logo, ele também não é livre, não obstante ele estar licenciado sob uma licença livre. Porque se eu dependo, para poder usá-lo, eu dependo de algo que não é livre, então ele não é livre. Sacou, Zé? Daí a separação do contrib, inclusive, né? O contrib tem muito disso. Os programas que estão ali geralmente são livres mesmo. Não, 100% dos casos são livres. São livres, né? E eles vão acabar instalando ou sugerindo uma dependência, né? Pedindo uma dependência que não é livre. O contrib no Debian tem softwares livres que ou dependem de um software não livre para funcionar, ou instalam um software não livre, ou dependem de um software que não está no Debian, mesmo que seja livre. Sim. Então, o fato de estar no contrib não quer dizer que você vai instalar algo não livre, tá? Pode ser simplesmente algo que não está no Debian. E aí, depender de algo que não está no Debian, não poderá colocar esse pacote no main, na seção main. Ele terá que ir para a seção contrib. Mas foi o que o Cretil acabou de dizer, Zero. Zero está perguntando de novo aqui. No caso do meu script, que usa um programa proprietário... Ele não é livre. Ele não é livre. Independe da licença. O seu código em si, ele pode sair como livre, mas ele se torna, na prática, não livre. Exato. A sua licença é livre, mas o seu software não é livre. Por quê? A liberdade que está em jogo aqui, Zero, não é a sua. É a do usuário. Pois é. E aí que entra, se ele colocar o código dele como livre, no dia que surgir uma opção de trabalhar com uma outra ferramenta que seja livre, esse software, o próprio Zero está dando autorização para que outra pessoa modifique e utilize essa fonte externa livre que surgir de repente. Eu sugiro, contrário, se você quer distribuir um software livre, Zero,
procura um programa que faz o mesmo que esse que você está usando, que é proprietário, mas que seja livre. Aí você vai ter um programa que inclusive pode ir parar no Debian e tantas outras distribuições. Você vai estar garantindo ao seu usuário a liberdade. Isso aí. Beleza? Cretil, Pois não, só Milton. pegando um pouquinho de embalo em relação a isso, vamos lá. Eu sei que na lei brasileira, se você produz algum filme, se você produz algum livro e tal, né, depois que você morre em si, eu acho que uns 70 anos depois, toda a sua obra, ela entra como domínio público, se não me engano, tá? Tem isso aí. Se não me engano, na área da farmácia, se você cria um remédio, eu acho que a lei também brasileira, ela quebra a patente, eu acho que depois de uns 5 ou 10 anos, mais ou menos, para botar o remédio como genérico em si. Em relação a software, existe um período para aquele software que está com uma licença privativa, ele também se tornar livre? Ou Não, Isso não existe, acontece? até porque ninguém pode obrigar ao distribuidor do software não livre fornecer. Quer dizer, ninguém pode não, ninguém obriga, né? Porque poderia. Ninguém obriga que seja distribuído o código-fonte. E sem o código-fonte, não é possível exercer a liberdade 1, que é a liberdade de entender e modificar, nem a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir uma versão modificada. Então, para que a gente possa exercer, nós usuários, possamos exercer as liberdades essenciais 1 e 3, é condição sine qua non, né, como fala em latim, é condição obrigatória que a gente tenha acesso ao código-fonte. E um software privativo não distribui junto o código-fonte, né? Eu acho uma aberração, né? E essa aberração precisa ser estudada, pensada, refletida por todos nós, né? Tem vários programas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um que chamava... ai meu Deus, era um editor de texto, deixa eu ver se eu consigo lembrar ou se alguém me ajuda aqui. Era um editor de texto que era da IBM. Chamava... Putz, como é que chamava? E que, aliás, era o que eu gostava mais, inclusive. Não estou lembrado o nome dele aqui. Era um software super bacaninha, super simplinho, um editor de texto bacana, super enxuto. E tinha um arquivo num formato proprietário também, tudo mais, embora fosse texto, né, curiosamente, né? E o software descontinuou. Então tem um monte de gente que não é Edilin, não. Era um software com interface gráfica, eu usava lá nos tempos de Windows 3.11, né? Era um software que tinha um nomezinho pequenininho, AMI era o nome do arquivo, e não sei se do software também, AMI eu acho que é. E o software descontinuou. Eu gostaria de ter esse software, eu gostaria de usar esse software, né? É um editor de texto super simples, um editor de texto what you see is what you get, né? Um editor de texto gráfico que eu achava super legal. E mais do que isso, um bocado de gente, porque aí o programa não só deixa de ser distribuído, né? Mas o programa passa a não funcionar em vários outros sistemas. Então a pessoa tem um manancial de dados armazenados naquele formato, quebra a cara, né? E isso acontece direto, né? WordStar, Edilin, né, Kiko? Tá zoando aqui comigo, né? Mas acho que era AMI Word, eu acho que é isso. AMI Word, acho que era o nome do programa. Era um programa que eu usava bastante e ele se perde. E aí muita gente perde o conteúdo dos arquivos porque o formato é proprietário. Quer dizer, por que aquele software não se tornou livre? Porque o fabricante não quis, velho. E por que ele não quis, já que ele não ia nem dar continuidade? Porque é um filho da puta, caralho! É isso aí. É uma sacanagem, entende? Porque não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum, velho. Então, pra mim, é uma sacanagem. É por isso que eu chamo essas coisas de lixo. Lixo tecnológico. E não é nem reciclável essa porcaria, né? Deixa eu ver ali. Ainda tá falando zero lá. Ele está dizendo que fez a pergunta por curiosidade, que normalmente ele usa softwares livres que estão no programas que estão no Core Utils e no BusyBox, né? Agora ele diz aqui também que tem um colega que faz programas em Python
Quando dá trabalho, ele torna pago. Porém, quando a pessoa compra junto, vai o código fonte. Veja, ser pago não é antônimo de ser livre. Nenhum problema em um software ser distribuído apenas para quem paga. A questão das licenças estabelecem que, se você teve acesso ao programa, ou porque você baixou ele de graça, ou porque você pagou por ele, a liberdade começa aí, quando você tem acesso ao programa. Eu tive acesso ao programa? Tive. Como? Paguei R$1.000. Legal. Agora, eu posso usar para o que eu quero? Posso. Eu posso entender e modificar? Deixa eu ver, tem o código também disponível? Tem. A licença permite que eu entenda e modifique? Permite. Eu posso distribuir uma cópia igual para o meu amigo, vizinho, ou instalar em vários computadores? Permite. Eu posso distribuir a minha versão modificada? Posso. Esse software é um software livre, não importa que ele foi pago. Não importa. Agora, é claro que como todas essas liberdades estão garantidas, e a liberdade de AmiPro, isso, Blau, e a liberdade de distribuir cópias é garantida pela licença do software livre, raramente um software livre é pago. Mas nenhum problema em ele ser pago. Nenhum problema. Não faz dele um software não livre. O que faz um software livre ou não livre são as liberdades que aquele que teve acesso ao programa terá ou não terá. Então eu posso, seu colega pode distribuir. Pois não. Acho que era a minha voz mesmo no eco. Ah, é sim. É o Simplex está dando eco aí. Ô Simplex, configura esse Pipewire direito aí para não dar eco. Dá para ganhar dinheiro com software livre ou com software de código aberto que você falou, que é um termo que eu não gosto, viu, Zé? Por quê? Porque o termo código aberto só diz respeito ao código. O código está aberto, legal. Eu posso usar para o que eu quero? Não, não é livre esse software e nem é open source. Eu posso entender e modificar? Não, não é livre esse software e nem open source. Então, cuidado com a tradução literal de open source para código aberto gera muita confusão. Porque aí as pessoas ficam imaginando que um programa que é distribuído o código fonte, que ele seja open source ou que ele seja livre. Não, não é. O que define um software livre é se a licença é aceita pela Free Software Foundation como garantidora das 4 liberdades essenciais do software livre. O que faz um software ser open source é se a licença dele é uma das licenças aceitas pela Open Source Initiative como um software que respeita os 10 itens da definição do que é open source. Ter o código aberto não é suficiente para ser livre ou para ser open source. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Agora, existem muitas formas de se ganhar dinheiro, né? E não necessariamente é com a venda de licença de software. A venda de licença de software é talvez uma das formas de se ganhar dinheiro com software, mas não é a única, né? Existe uma porção de outras, justas e éticas, e outras injustas e não éticas, no meu modo de ver, né? Mas é isso aí. Ele pode ganhar dinheiro implementando modificações no software, ele pode ganhar dinheiro dando suporte, ele pode ganhar dinheiro vendendo o programa dele. Fala, Luiz. Quando tu executou o name-a tinha uma data bem antiga. O que significa aquela data? Você não deixa passar nada, hein, cara? Você não deixa passar nada. 27 de setembro de 1983, às 12 horas, 35 minutos e 59 segundos. Normalmente, e se eu olhar aqui na máquina virtual e rodar um name-a, que não está rodando o Linux Libre, tem aqui, normalmente nesse campo, aparecerá a data de compilação daquele kernel. No Linux Libre, eles escolheram não mudar a data, deixar sempre essa data. E essa data é a data em que o Richard Stallman fala do projeto GNU num e-mail pela primeira vez. Data, dia e hora. Então isso é o lançamento do projeto GNU. Por isso essa data, Luiz.
O Simplex já usou a metodologia Microsoft de solução de problemas, mas ainda está dando eco aí. Simplex. E eu acho que não tem nada a ver com o Pipewire, não. Tem a ver com a sua conectividade de internet. Agora vocês estão... Ah, era com o Pipewire mesmo. Você andou botando Agora saída tá nas ouvindo? entradas. Agora ouvindo perfeitamente, sem eco nem nada. Não é nem o Pipewire, é a droga do Firefox que não pega... Ele não solicita a entrada de áudio correta, aí eu tenho que Não abrir aqui o reconhece, roteador. Não reconhece. Não é nem isso, é alguma treta no Firefox. Isso foi aí provocação, Simplex. Foi provocação. É que eu não entendendo. É verdade, é que a gente tem que explicar como é que funciona o áudio do Linux, né? É Que verdade. tem- Aliás, Tem eu o vou, app, né? eu vou publicamente Tem o app. aqui perguntar para você, Simplex, quando é que a gente vai estar pronto para gravar aquele vídeo explicando a pilha de áudio no kernel Linux, né? Eu tô tentando escrever a apresentação. Tô desenferrujando o LaTeX aqui para escrever a apresentação. Tá certo. Depois a gente conversa sobre isso ali no LaTeX reservado. no Emacs, né? Mais ou menos, porque falta uma coisa que eu tenho à mão no Vim, aí eu abro o Vim só para acionar o meu compilador mágico de LaTeX. Ah, certo. O Luiz está dizendo que ele trabalha numa empresa que vive do software livre. Que legal, hein? Ou seja, para você... olha só o que eu fiz aqui agora. Você que está assistindo a versão gravada se tocou, né? Eu mutei aqui no Jitsi porque eu precisava tirar um pigarro aqui, né? Mas não adianta nada, porque na gravação o meu pigarro continuou saindo. O Zero pergunta, Simplex, qual é o nome usado para a técnica de reiniciar, né? A gente chama de Microsoft Certified Solution Method, ou coisa parecida. Método certificado Microsoft de fazer as coisas, que é sempre... Ou então tem o Microsoft Reboot Certified Solution, né? Que é todo um grupo de soluções Microsoft que consiste em DDoS, reinstalar, né? Reformatar de novo. Para não deixar passar, né? Eu sempre digo que o Windows é o sistema operacional né? Rebuta, reformata, reinstala, rebuta, reformata, reinstala, até o dia que você se liga e remove. Ai. Só rindo mesmo. O tema é geral aqui, viu, José? O que foi, Blau? Só rindo mesmo. É isso aí. O que mais que temos aqui de dúvidas, sugestões, broncas e tudo mais? O Yuri ia fazer uma fala, não foi, Yuri, sobre alguma coisa, né? Na verdade, tinha a dúvida lá do Telegram, se a galera não tiver nada aí para perguntar. Queria ver se eu podia entrar no embalo. Pode ser? Manda ver, velho. Tá, então vamos lá então. Eu estava, na verdade, porque o Zero lá já conseguiu me ajudar. Muito obrigado, Zero, tá? Que era o seguinte, eu tinha uma chave RSA gerada temporariamente, tá? Ela foi criada lá só para eu fazer um certo procedimento, beleza? E ela tá lá como temp.pub. Onde é lá? Lá é na minha máquina. Tá. Então você gerou um par de chaves RSA, não uma chave exatamente. RSA. Beleza. Isso. Gerei um par de chave RSA, só que a nomenclatura que eu quero dizer, né? Mas enfim. E aí, .pub, show de bola. E eu queria jogar essa chave no Authorized Keys de um servidor meu que eu estava fazendo um certo procedimento lá. Esse Authorized Keys que já está no meu outro servidor, ele já tem uma chave minha autorizada. Certo. Então seria jogar o conteúdo que estava nessa chave nova temporária dentro desse Authorized Keys para, enfim, concatenar lá, ficar as duas chaves juntas, enfim, esse tipo de coisa. Certo. E aí eu pensei no seguinte, eu posso usar o cat para mostrar, eu coloco
Mas por que não maior. usar o SSH Copy ID? Então, na verdade eu estava pensando uma maneira bem mais simples, achando que poderia funcionar, entendeu? Então era maior, Porque, maior. não, sem complicações. SSH, vamos lá. Vou fazer uma chave aqui, ó. SSH Kigen. E eu vou botar no /tmp /Yuri, beleza? Beleza. Uma passphrase, beleza. ls/tmp. Tem lá Yuri pub e Yuri. Chave privada, Yuri. Chave pública, Yuri. Beleza? Exatamente. Quero Beleza. copiar isso para um servidor. SSH, copy Então, ID, eu queria- -i /tmp /yuri.pub. E o servidor, então vamos fazer aqui, Creteu, @localhost. Ele me pergunta aqui a chave do servidor e aqui eu ponho uma senha do usuário Creteu. Pronto. Agora se eu olhar lá dentro do usuário Creteu, /home Creteu.ssh, tem lá o Authorized Keys. Tem várias chaves, inclusive essa do Yuri, que eu acabei de gerar no root Clovis. Beleza. Não necessariamente ele iria pegar a minha chave principal que eu tenho, utilizando como usuário. Então, se Ele você roda SSH Copy ID, o padrão é pegar a sua chave principal. Se você indica qual é a chave, ele pega a chave que você indicou. Saquei. Simples assim. Saquei. Tá, beleza. Eu tenho a dificuldade de estar mandando a chave ou qualquer arquivo, né? Se o usuário da minha máquina for diferente do usuário lá do servidor. Não. Por exemplo, imagina. Faz diferença nenhuma. Tudo é aqui, ó. Usuário local diferente do usuário no servidor. É só pôr o nome do usuário. Usuário @servidor. Tá, beleza. Eu achei que ele fosse dar algum erro de permissão, dizendo que eu não Ele posso quem? que o servidor, no caso. O servidor Não, possa você tentando não está acessar passando um essa- usuário? Eu passei Não, um não, usuário é na porque conexão. É porque no caso eu já iria informar em qual pasta que aquele arquivo yuri.pub iria já ficar alocado. Não, mas aí é assim, o arquivo yuri.pub não vai ser copiado para o servidor. O conteúdo do arquivo yuri.pub será acrescido ao arquivo Authorized Keys. É isso que faz o SSH Copy ID, é isso que você precisa para poder logar lá naquele usuário sem precisar se autenticar por senha, se autenticando por chave pública. Saquei. E- Eu tava Então, achando. professor. Desculpa, pode falar, Não, Yuri. falei. Não, é porque esse final de semana eu produzi um artigo, estou produzindo um artigo, né? E justamente uma das indagações minhas foram essas que eu fiquei comigo, né? Aonde é que vai ficar a chave que a gente vamos dizer, exporta lá para o servidor? Aí agora o senhor explicou que fica dentro do arquivo público lá. Quando a gente vai fazer fica dentro desse arquivo ele aqui. lê esse arquivo, né? Isso aí, se encontrar a chave e coincidir com a chave privada, ele faz a combinação. Não é assim não. Não é assim não. Vamos lá. A coisa funciona assim. Vamos lá. Se eu quero me logar num servidor, certo? E quero me autenticar eu nesse exportei servidor. minha chave. Não, pera lá que Vamos supor que eu já exportei a chave para lá, né? É que eu não sei o que é exportar a chave para lá. Eu não entendo o que significa isso. Acabou de copiar a chave? Só não copiou a chave, pronto. Então, mas vamos deixar claro o que eu fiz. O nome do comando é SSH Copy ID. Mas copiar a chave, alguém poderia imaginar que seria copiar o arquivo para lá. E não é isso. Pronto. Era isso aí mesmo que eu pensava que acontecia. Mas não é o que acontece.
O que acontece é que você copia o conteúdo da chave, portanto, a chave efetivamente. Você copia, quando faz o SSH Copy ID, você copia o conteúdo de uma chave pública para o arquivo /home ou /usuário .ssh /authorized keys. É isso que vai acontecer. Por que vai acontecer isso? Porque o SSH, quando você faz o SSH e oferece como autenticação a sua chave pública, o que faz o servidor? O servidor pega e lê a sua chave pública, vê se ela está lá, está aqui mesmo. Mas ele tem que ter certeza de que é você mesmo. Porque se a sua chave é pública, você pode ter dado ela para mim. Eu posso ter essa chave pública. Não tem nenhum problema eu ter essa chave pública. Afinal, ela é pública. Então, se você me der a sua chave pública, por exemplo, eu administro um servidor e você vai acessar esse meu servidor autenticando com sua chave pública. Logo, eu tenho o conteúdo da sua chave pública. Isso quer dizer que eu posso usar esse conteúdo para me autenticar em qualquer outro servidor? Não, porque não basta eu ter a sua chave pública. Por quê? Porque quando você, com o SSH, acessa o meu servidor, dizendo, olha, eu quero me autenticar usando essa chave pública. Primeiro eu olho nesse arquivo Authorized Keys, eu, servidor SSH, olho nesse arquivo Authorized Keys para ver se está de boa. Ah, não, está de boa, essa chave pública pode se autenticar aqui. Então o que o servidor SSH vai fazer? Ele criptografa alguma coisa usando essa chave pública. E aí manda para você. Aí você, para poder usar, vai ter que decriptografar o que eu mandei para você. E para você poder decriptografar, você precisa do correspondente chave privada, que só está na tua máquina. Professor, sacou? Só me tira uma dúvida só, eu entendi. Então quer dizer que essa permissão que eu tenho para me logar é dada no momento em que eu estou copiando, aí essa senha que está sendo inserida aí, autorizando a cópia, é justamente do usuário que já está lá previamente cadastrado. Muito bem. Se o servidor, nem todo servidor permite autenticação via senha. Você só vai usar SSH Copy ID se o servidor permitir autenticação via senha. No entanto, você quer autenticar via chave pública. Sacou? Se o servidor não permitir autenticação via senha, então, por exemplo, eu administro um servidor. Eu não quero que ninguém se autentique via senha. Então, eu configuro o meu servidor SSH para não aceitar autenticação via senha. Que, aliás, é a condição padrão para o usuário root. Beleza? Mas eu quero que você vai administrar junto comigo o servidor. Eu quero que você, Nilson, possa acessar o meu servidor. Então, eu vou dizer para você via Telegram, via e-mail, via qualquer outro meio. Nilson, passa para mim a tua chave pública. Aí eu pego a tua chave pública, eu me autentico com a minha chave privada, sou root, me autentico lá no servidor, vou lá no teu home, no arquivo Authorized Keys e copio o conteúdo da tua chave pública para esse arquivo. Aí a partir daí você consegue autenticar lá. Entendi agora. Entendeu? Matou, quando o servidor aceita também autenticação por senha, aí o SSH Copy ID é show de bola. Só uma curiosidade. Pois não. O SSH SID, o Copy ID, é um script em shell. E eu tô vendo aqui que ele usa o SFTP. SFTP para fazer essa inclusão das linhas adicionais no Authorized Keys. Exatamente. Já para automatizar o processo, né? É muito comum, quando você administra um servidor que por segurança não possibilita a autenticação por senha, que a gente tenha que trocar a chave por outro meio, entende? Por exemplo, no Salsa ou em outras instâncias de Git, Lab, né, que você queira se autenticar por chave pública, você tem que acessar a interface web, se autenticar como a interface web te autentica, que pode ser por senha e um segundo fator de autenticação, e enviar via web a tua chave pública para o servidor
do GitLab. Aí, a partir daí, você consegue se autenticar via chave pública. Percebeu? Entendi. Uma das soluções que o Zero tinha dado, né? Ele me mostrou uma maneira lá de utilizar o CAT e tudo mais, né? E eu, pô, maneiro pra caraca e tal. E foi aquilo que você até falou, né, Cleiton, antes de começar a gravação, né? Que, cara, existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, entendeu? Exatamente. Sabe? Então. É que assim, se assim, o que você pensando... quer, Yuri, é só isso, é para isso que serve o SSH Copy ID. Tá? Não, seria só para isso mesmo. Então... Só que da maneira que também que o Zero também mostrou, eu fiquei pensando em outras coisas que talvez o SSH Copy ID não funcionaria, justamente porque seria só para isso, né? Mas que aquela maneira que ele mostrou serviria para uma outra coisa que eu posso precisar no futuro. E agora eu já sei já também. O SSH Copy ID, como o Blau falou ainda há pouco, é um script. É um script que usa SFTP. E aí, o que você consegue é que o SSH Copy ID tem uma finalidade específica. Agora, você olhando o script, olhando o que ele usa de comando, aí você começa a perceber outros possíveis usos que você queira ter, né? O SSH é sensacional, cara. Olha só. Eu vou... E assim, na verdade, isso tinha partido da necessidade de não ter que mandar através de SCP lá a chave para dar um CAT concatenado dentro da outra. Ou seja, eu estaria utilizando duas linhas se fosse o caso. Eu acho que isso tem como ser mais simples ainda. Entendeu? Então, mas é que a questão é essa restrição. Para você poder usar SSH Copy ID, o servidor precisa possibilitar a autenticação por senha. E tem muito servidor que não tem isso. Vários servidores aí na nuvem, né? AWS, Google e outros, não tem autenticação por senha. Você tem que acessar a interface de administração e enviar para lá a tua chave pública. Porque você só vai conseguir dar login SSH por chave pública, porque ela é desabilitada a autenticação por senha. Sacou? E, por exemplo, nos servidores da Google, por exemplo, a sua chave pública tem que ser um formato ligeiramente diferente. Porque aí você vai ter que ter outros metadados da sua chave referente ao projeto, enfim. Vai mudar um pouquinho como você quer fazer isso. Então é isso. Cada ferramenta tem a sua utilização básica, né? Agora, é claro, se você quiser fazer usando o SCP, por exemplo, né? Você poderia usar SCP para copiar o arquivo para lá, então poderia fazer assim, ó, SCP/TMP Yuri. Eu apaguei? Então ficaria mais comprido ainda, porque eu teria que dar um SCP-I e formar a minha chave para poder estar autenticando, colocar o caminho do arquivo que eu quero estar transferindo. Não. Você não vai autenticar pela chave. Se você não tem a chave lá, aí é ovo a galinha. Não, eu já tenho já. Seria se você já tem, então para que você quer mandar ela para lá? Não estou entendendo. Porque seria uma segunda chave temporária. Não, mas estou falando dessa segunda chave temporária. Seria uma segunda chave temporária? Então, essa segunda chave temporária, você vai usar um SCP, por exemplo, para copiar ela para lá, e depois pode usar um CAT para copiar para lá, entendeu? Inclusive porque dá para usar SCP sem ter SCP, sabia disso? Sim, porque é implementado através do SSH. Isso. Eu tenho inclusive aqui, que eu me lembro que eu fiz, quando eu descobri, eu fiz uma diquinha aqui, que eu acho que é SCP sem SCP, ó. SCP sem SCP. Olha só. Faço um CAT num arquivo, pipe SSH, o servidor que eu quero acessar, e aí, entre aspas, um comando que vai ser rodado lá, CAT, tal. Então, se eu quisesse copiar essa chave, ó, já para o arquivo certo, já para o authorized keys, eu poderia rodar assim, ó. Foi isso mesmo que o Zero mostrou para mim. Ah, tá no dicas lá, né? Opa, saiu aqui que eu não copiei. Então essa é uma forma de deixa eu fazer aqui de novo. Olha lá, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou copiar aqui direito, que ainda outra vez não foi. Então olha só, eu poderia fazer isso aqui, ó. CAT
.tmp yuri.pub, né? Vamos tirar esse espaço em branco aqui, pipe ssh Creteu arroba o servidor, que no caso aqui é localhost, e aí passar cat maior que tio barra ponto ssh barra autorized keys. Opa, faltou um H aqui. Autorized keys. É assim que escreve o arquivo? Acho que é, né? Não, acho que não. Acho que tem ponto? Não sei se tem ponto ou... Autorized underline keys. Underline keys. E fecho aspas e pum. Põe a senha lá. Pus a senha lá, foi. Vamos acessar, ó. SSH Creteu. Você vai ver que ela vai estar duas vezes lá. Arroba localhost. A senha, porque agora eu não passei a chave, né? Fui pela senha. Então, olha só. Continua aí que eu vou depois fazer uma outra pergunta. Tá. Autorizei de key, você vai ver aqui no fim, ó, que tem essa chave root@clovis e root@clovis. É a mesma chave, tá vendo? Duas vezes. Ó. Uma foi com SSH copy ID e a outra foi na munheca, tá vendo? Que é a mesma chave. Beleza. Então, agora, Creteu, eu tô com duas chaves, né? Dentro desse meu Authorized Keys. Eu tenho a minha definitiva, que eu uso, e agora eu tô com essa temporária. E eu quero só excluir a temporária só daquele servidor. Mas lá no servidor, basta você acessar o arquivo. Eu acabei de excluir uma das que eu coloquei aqui. Eu vou excluir essa aqui, ó. Apaguei. Não. Beleza, dá um DD aí, você exclui a linha, show de bola. Mas eu conseguiria fazer isso pela linha de comando? Certamente sim. Agora vamos pensar como, né? Remoto ou local? Remoto. Então, deve ter um comandinho aqui do próprio SSH, né? Vamos ver se tem aqui. Keygen agent add... não é no agent, acho que não é no add, talvez seja no add, que embora chame add, deve ter deixa eu ver se isso aqui eu acho que é para botar no agente, não é isso não. Eu não sei fazer isso aí, né? Então a gente descobre, né? Adiciona, aqui é do agente só. Mas é do agente só, tá. Não é do servidor. Fingerprint. Você tem que procurar fingerprint aí no caso, né? Não, mas aqui eu acho que só adiciona ao agente, né? E não ao servidor. É local e não remoto, né? Agora deve ter um jeito aí que eu não sei qual é, cara, mas deve ter, a gente precisa pesquisar aí, né? Mas se você pode passar um comando, ainda faz um pipe grep da chave que você quer remover. Autorizei de keys. Host, login, Grace, SHD, Forces, Connection, Host, Certificate. Eu pensei num troço mais feio que seria ter um Authorized Keys na minha máquina e transferir ela para outra máquina para sobrepor. Bem nojento isso, né? Seria feio, exatamente, mas por que não acessar lá e remover a chave? Sei lá, seria só só especulação, né? Isso, né? Tá vendo uma coisa diferente. Não, certamente tem uma forma mais elegante de fazer isso. Eu nunca precisei, não sei fazer isso, mas deve ter uma forma mais elegante de fazer isso aí, com certeza. Só precisamos pesquisar e descobrir, mas certamente tem. Tem 1000 formas, né, cara? Com grep, com sed, com tanta coisa que pode ser feito, né? Se sempre for a última, a penúltima linha, é fácil de fazer um programa que deleta só a penúltima linha. Não precisa nem ser um programa, né? É só fazer usando head, tail, coisa parecida. Tem 1000 formas, né? Mas aí alguém pode ter incluído uma outra chave, entende? Talvez a forma, digamos assim,
elegante de fazer isso é especificar em algum lugar, né? Então, do mesmo jeito que tem o SSH Copy ID, poderia ter um SSH Delete ID, né? Ou quem sabe até o programa chamando isso, pode ser que ele faça isso também, não sei. Vamos ver aqui se tem, pelo visto, não. Identificar... Putz, verdade, hein? Caraca, Delete ID com o arquivo pub que você tem, ele compara ali a chave com o do Authorized Keys do servidor SSH. Isso, e verdade. tira dele. Caraca. Deve ter um jeito, cara. Deve ter um jeito. Mas eu não conheço. Então vamos, para não ficar perdendo tempo aqui. Perdendo tempo não. Investindo tempo aqui neste momento, a gente pode deixar para o espaço fora gravação, né? Aí eu ponho na descrição aqui se a gente descobriu. Ou se alguém já souber, estiver pesquisando aí, já encontrar a possibilidade de fazer isso, nenhum problema. Mas eu não sei fazer isso não. Mas é uma coisa que fiquei curioso de querer aprender. Quem sabe um dia pode ser útil, né? Então é importante a gente aprender, né? Cretil, Oi. Não sei se tem mais dúvida na fila, mas eu tô tentando aprender a usar GPG, né? Criei uma chave e tal, então acho que dá para pegar um certo gancho, né? Já que a gente tá falando de chaves. Na verdade, o Luiz Leal de vez em quando se lembra de pegar na minha orelha, né? Que eu combinei com ele de fazer uma série de vídeos, né? Sobre GPG. Tá no forno, né? Já tem aqui diretório, ó. Já tem até diretório aqui. Acho que tá, não sei onde é que tá, acho que é o TT16, ó. TT16, que é sobre chave GPG, ó. Então, TT16MD, ó. Tutorial sobre GPG. E é um tutorial, na verdade, que vão ter cinco vídeos. Ó. Vou abrir aqui o LibreOffice e mostrar para vocês aqui no full screen como é que a coisa está no forno, para não dizer que eu não estou fazendo, né? Estou fazendo, só que, enfim, não tive condição ainda de gravar. Olha lá. São 5 vídeos. Um eu vou falar sobre os conceitos envolvidos criptografia e o próprio GPG. Outro eu vou mostrar esse começando a usar, é porque eu vou usar os comandinhos mais básicos e elementares do GPG, que é para criar uma chave, para publicar uma chave num servidor de chaves, para criptografar um arquivo, para decriptografar um arquivo e coisas assim. Depois, no terceiro vídeo, eu vou fazer mais usos. Então, aí, por exemplo, editar a chave, mudando a data de validade e coisas desse tipo, né? Criar um certificado, assinar uma outra chave, coisas desse tipo. No vídeo 4 eu vou falar sobre usar chave GPG para assinar e-mails e para criptografar e-mails. E depois no vídeo 5 a mesma coisa, de assinar e-mails e de criptografar e-mails ou decriptografar e-mails usando um cliente de e-mail do celular. Então são 5 vídeos. Né? Se você tiver uma pergunta específica, a gente pode responder agora, mas para fazer tudo isso neste lab aqui não vai rolar. Eu sei desse conteúdo aí, inclusive já falei que eu apoio, né? Porque eu tava querendo, mas agora é uma dúvida específica sim. Então manda aí. Tá, Não sei se eu vou saber, né? Mas manda aí. Não sei se é mais fácil Manda aí, cara. Eu não tenho problema nenhum de dizer não sei. Fala aí, não tem problema. Eu vou falar. Não sei se é mais fácil mostrar, mas eu vou falar. Então, eu criei minha chave, tá lá nos meus conjuntos de chaves e tal, né? E aí eu fui lá e eu peguei a chave do Shuriti. Eu sei que ele tem uma chave lá, eu falei, eu vou tentar importar a chave dele só pra ver. Certo. Chave pública, né? Certo. E aí eu baixei a chave dele, coloquei lá, não lembro que comando, import, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, import o nome do arquivo, que é a chave pública dele. E aí tá aparecendo assim pra mim
a chave dele, pública, o ID não. E eu tô tentando descobrir o que é isso. Eu tentei jogar lá nos buscadores e apareceu que teria que eu decidir qual que é a confiança que eu tenho na chave. Né? Ah, esse unknown aqui, né? Isso. Então eu quero saber o que é esse unknown, se é um problema. Isso é uma espécie. Não é problema não. Isso é uma espécie de como é que a gente poderia dizer? É como você categoriza essa chave. Esse campo, você vê que ele tem aqui, ó, expired, porque essa chave que está aqui expirou. Desculpa só te atrapalhar. O Ultimate que você está compartilhando com a gente está no root do Nacom. Tem como você compartilhar esse que você está agora? Não, é o mesmo. Eu só estou compartilhando um. Você vê os dois. Porque o outro não aparece aqui para mim. Mas beleza. Não, aparece sim, tem que aparecer, cara. Porque eu estou compartilhando o Ultimate e o Ultimate é um multiplexer. Então eu tenho 2 terminais e os 2 aparecem no Ultimate. Se não está aparecendo, está dando alguma zica em algum canto aí. Mas é para aparecer os 2. É um Ultimate só. Embora sejam 2 terminais. Eu estou clicando. Eu tô vendo aqui a transição. Eu estou aqui no 0, 1. 0, 1. Tá vendo? Muda do Donato X pro Clóvis. No Ultimate eu não tô conseguindo migrar de um pro outro. Eu consigo até ver na parte de baixo, né? Não, você não consegue migrar porque você não tem disponibilidade de escrita. Mas você tem que ver a minha migração aqui. Entendeu? Tanto no SSH Entendi. quanto vou reconectar aqui na web você tem que conseguir ver isso. Pelo menos eu aqui consigo ver. Quem resolve mudar é quem tem. HTTP. Isso. Quem resolve mudar é quem tem permissão de escrita. Quem não tem permissão de escrita só vê a mudança. Sacou? Conseguiu? Conectei aqui agora. Vai lá. Mas continua então. Eu que tenho que continuar. Então, olha só. Esse campo, quando você importa uma chave, você pode. Esse campo é usado, entre outras coisas, para isso. Você pode estabelecer critérios para aquela chave, para você poder lembrar daquela chave. Por exemplo, eu peguei uma chave pública que o Yuri me passou por e-mail. Eu peguei uma chave pública que o Guilherme me passou pelo Telegram. Eu peguei uma chave pública que o Guilherme me deu um pedaço de papel escrito aquilo diante de mim. Tem outro valor isso, sacou? Eu fui junto ao Blau, pessoalmente, o Blau me mostrou um documento, o RG, eu olhei o RG e vi lá o nome certinho, bonitinho, tal, bacana, a fotografia, né? Eu conheço o Blau, viu? Realmente é quem está dizendo que é. Aí ele me mostrou no computador dele a chave pública, imprimiu num pedaço de papel a chave pública, eu levo a chave pública para casa, certo? Que tem o fingerprint ali. Aí quando eu chego em casa, tranquilo, eu vou assinar a chave pública do Blau, por exemplo, vou importar a chave pública do Blau e quero colocar uma categoria para ela, porque esse eu fui lá pessoalmente, eu vi. Esse campo pode ser usado para isso, entendeu? Para você sacar o grau de confiabilidade que você dá a essa chave. Uhum. Aí eu vi... Tá, então acho que eu fui no caminho certo. Só que eu não lembro agora qual que é o... Acho que o comando para você editar isso é GPG, --edit key e o ID, né? Deve ser, vamos ver. Tá. Vamos fazer um teste. Qual é a fingerprint da tua chave? Cola aqui Tá em algum servidor, Guilherme? A chave que eu tô tentando importar. Não, a tua própria. Não, eu não mandei para nenhum lugar. Tá. Então não vou conseguir fazer isso, a não ser que você mande ela para mim. Você sabe mandar a chave pública? Sei, eu exportei ela para um arquivo. Então me manda o arquivo para ti. Tá. Me manda o arquivo aqui no Telegram que a gente já faz isso ao vivo e a cores.
Vou pegar. Vamos lá, aí você me manda, eu importo e aí a gente já testa esse comando aí para editar a parada. Ah, acho que eu mandei aí. De versão binária, né? Vamos ver aqui, vou baixar o arquivo aqui. Não sei por que você fez isso, mas enfim. Nem sei como é que você exportou essa versão binária aí, mas vamos ver. Então olha só, aqui na minha máquina. Olha o rootkit dele. Tá lá no download, está lá a tua chave. Então vamos ver, GPG -- import. Ó, aí tem import filter, import não sei o que, vamos passar lá a chave. Tá lá. Importei a chave de Guilherme Henrique Jardim no e-mail tal, papapá, papapá, papapá. Então agora, em tese, se eu fizer um GPG -- list keys, tá lá a tua chave aqui. E tá lá unknown, né? Então vamos lá, GPG -- edit key, e aí vou passar a fingerprint da chave, tá lá. E aí eu posso pegar e mudar o campo. Como é que eu faço isso? Boa pergunta, eu não sei de cabeça. Não é E, vamos dar um help aqui, ó. Você já viu aí nas consultas? Vamos ver aqui, ó. Save, help, show, fingerprint, lista, seleciona, checa, deleta, muda valores de confiança, trust. Então, trust. Aí, olha só, tem esses valores aqui. I don't know or want to say, I do not trust, I trust fully, I trust ultimately. Então, vamos lá, botar um 4 aqui. Pronto. Vamos agora fazer um save. Chave não alterada, nenhuma atualização é necessária. Eu acho que não atualizou, não. Não atualizou. Tá errado. Vamos ver aqui. Ajuda aí. Trust. Eu tô tentando. Aqui também aconteceu a mesma coisa, chave não alterada. Então vamos ver. 4. Vamos ver agora, trust. Vamos ler. Não sei, cara. Não sei de cabeça isso, cara. É bem esse o problema mesmo. Essa era a dúvida. Então a gente vai e pesquisa, né, cara? A gente vai e pesquisa. Vamos botar aqui um 4, mas quando eu mandei salvar, disse aqui que não tinha nenhuma modificação, então não tinha o que salvar. Então vamos olhar o help aqui. Vamos olhar o help se tem um change trust, qualquer coisa aqui. Então, não sei se ajuda. Muda os valores de confiança, é isso que devia fazer. Quando eu dou um GPG edit key e a fingerprint na chave, eu dou um list, aí aparece algumas informações. Aparece trust, aquela que eu já selecionei, e embaixo aparece unknown. Quando você faz list keys? List keys, não. Pega a minha. Pega a minha e dá um edit key. Foi o que eu fiz. Isso. Agora dá um list. Aqui dentro. Isso. Aí aparece trust, mas embaixo aparece unknown, entendeu? Porque não foi. Eu salvei, mas. Não, trust tá aqui, full. Isso. E esse é um não. Então, esse aqui eu acho que agora eu também me confundi, Guilherme. Vamos pesquisar melhor aí o que quer dizer esse campo aí. Eu acho que eu confundi, não é esse aqui não. O trust é aqui. Isso aqui eu não sei o que é esse cara não. Vamos ter que pesquisar, nada como um help. Aqui acho que são help só dos comandos, não sei não, cara. Burro! Dá 0 para ele. Vamos ter que voltar para
para prancheta. Porque eu acabei de perceber, hein? É o campo validity que aparece no Down List. Não, mas é que também tem mais de um unknown. A validade é desconhecida e esse outro unknown. São dois campos diferentes, embora o conteúdo dele seja desconhecido, entendeu? Esse unknown da última linha aí, eu não sei não tô lembrado o que é, se algum dia eu já soube. Vai ficar para ser colocado lá na nossa sequência de vídeos, cara. Eu não sei. Alguém aqui na sala sabe? Tem alguma ideia, sugestão? Só complementando o que eu falei do Validity, né? Eu comparei a minha chave com a chave que eu importei, que não é minha, né? E aí bate, né? O Validity meu tá Ultimate e o outro tá... E Trust tá Ultimate e a minha tá aparecendo Ultimate ali dentro daqueles brackets. E a outra que eu editei o Trust, tá o Trust, algum valor que eu coloquei, e o Validity Unknown é o Unknown que tá na chave. Parece ser o Validity mesmo. Eu não vejo sentido aparecer em dois lugares a mesma informação, cara, mas eu acho que são coisas diferentes. Porque essa validade aqui, essa não é a validade de quem fez a chave, é a validade que eu dou para a chave. Por isso que eu consigo editar a tua chave. Não faz sentido eu editar a tua chave, certo? Então eu estou editando só, digamos, aspectos que me dizem respeito sob a sua chave. Eu não consigo mudar, por exemplo, a chave de inspiração, entendeu? Que isso é da tua chave. Porque só tem a tua chave pública, não tem a tua chave privada. Sim. Né? Então eu não consigo mudar esses aspectos. Então eu não sei o que é na última linha. A gente tem que ver campo a campo o que é cada coisa, né? Para sacar o que é. Eu não sei o que é esse cara, não. Vamos voltar para a mesa para prancheta aí, cara. Beleza? Como eu disse, eu respondo todas as perguntas, porque uma das respostas possíveis é não sei. E diante dessa demonstração cabal de falibilidade, está na hora da gente encerrar a gravação. Eu quero agradecer a presença de todos aqui no laboratório, dizer que durante o mês de dezembro a gente vai continuar fazendo os LabGNUs exclusivamente às terças-feiras ou em alguma edição extraordinária, porque às quartas e quintas estarei no curso de empacotamento Debian e se você estiver interessado, entre em contato comigo que a gente vai ter uma nova turma para o mês de janeiro. Então, todas as terças-feiras, a partir de dezembro, então, às 19 horas, aqui no cretiel.com.br/LabGNU, a gente tem o nosso LabGNU. Se você estiver curtindo, quiser e puder fazer um apoio, tem aí as diversas formas de fazer esse apoio. A gente agradece a todos e todas que têm nos apoiado a continuar com esse trabalho. Se você quiser entrar em contato comigo, eu sou o @Cretiel. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoio do curso GNU, está lá no Telegram, t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha curtido essa brincadeira e apareça tão logo você queira ou possa. Um abraço e até lá.